Independente do tipo de empresa que a gente está analisando, é fundamental a gente procurar empresas que sejam capazes de rentabilizar muito bem o capital que foi investido nela. Por isso, nesse vídeo aqui eu quero te explicar um pouquinho mais sobre esses dois indicadores que vão te ajudar nessa busca. Fala galera, meu nome é Henrique Stuart, eu sou especialista em investimentos e nesse vídeo eu vou te explicar a diferença entre o ROI e o ROIC, dois indicadores de rentabilidade que a gente precisa entender bem a fundo na hora de analisar uma empresa na Bolsa de Valores. Então já deixa seu joinha aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Então bora lá pro conteúdo. Primeiro, o que é o ROI? Bom, o ROI, Return on Equity, em português é retorno sobre patrimônio líquido, é basicamente quanto de retorno, quanto de lucro a empresa conseguiu gerar para cada R$1 de dinheiro dos sócios de patrimônio líquido que foi investido ali na companhia. Ou seja, o ROI ele mostra a eficiência, a qualidade, realmente a eficiência da empresa em gerar valor para o acionista em relação ao dinheiro que foi investido nela. Por isso, quanto mais a empresa conseguir ter de lucro com menos dinheiro investido, melhor, ou seja, um ROI maior é positivo para o acionista. E como é que a gente vai calcular esse ROI? A fórmula é bem simples, basta a gente pegar o lucro líquido da empresa em um ano, por exemplo, e dividir pelo patrimônio líquido da empresa naquele período. Muita gente costuma calcular esse patrimônio líquido usando o valor do patrimônio líquido no início do ano, ou seja, o do fechamento do ano anterior, ou patrimônio líquido do final, ou até mesmo uma média ponderada entre os patrimônios líquidos ao longo desse ano. Eu particularmente prefiro usar o patrimônio líquido inicial, então eu pego o lucro líquido, por exemplo, de 2019 e divido pelo patrimônio líquido final de 31/12 de 2018 para achar o valor do ROI. E o que é esse patrimônio líquido? O patrimônio líquido é, de forma bem resumida, é o capital social da empresa, ou seja, quanto dinheiro que os sócios investiram ali na fundação da empresa, mais os lucros líquidos que foram sendo incorporados a esse capital social ao longo de cada ano. Quando a empresa lucra e ela retém o lucro para reinvestir nela, ele vai entrando ali no patrimônio líquido também. Então, na hora que se olhar lá no balanço de alguma empresa que ela tem um patrimônio líquido de, sei lá, 50 bilhões de reais, não necessariamente os sócios investiram 100 bilhões de reais naquele negócio. Eles podem ter investido muito menos um tempão atrás e ao longo dos anos a empresa foi lucrando e eles foram reinvestindo e o patrimônio líquido foi aumentando cada ano mais. Um ROI muito elevado significa que a empresa está lucrando muito para cada real que foi investido naquele negócio. Então isso é positivo porque esse lucro ele pode ser tanto distribuído para os acionistas em forma de dividendos, juros sobre capital próprio, ou até mesmo reinvestidos na empresa caso ela deseje crescer mais rápido. Então basicamente por isso que é importante ter um ROI elevado, mas sempre tendo em mente que diferentes empresas com modelos de negócio diferentes também vão apresentar ROIs diferentes. E aí, para a gente fazer uma análise mais correta, digamos assim, a gente precisa analisar empresas que estejam no mesmo setor, no mesmo segmento, que tenham um modelo de negócio parecido para a gente conseguir comparar melhor esses dois ROIs. Porque empresas de setores muito diferentes podem ter ROIs muito diferentes e não necessariamente um ROI muito menor de algum setor seja algo negativo. Às vezes é só uma condição daquele setor que a gente tem que aceitar. O mais importante de tudo é que a empresa consiga rentabilizar esse capital investido, que ela consiga ter uma rentabilidade maior do que o seu custo de capital. Eu comentei sobre esse custo de capital bem brevemente no vídeo de valuation que eu deixei aqui em cima, então se você não viu, confere lá. Mas voltando, só faz sentido a gente pegar algum dinheiro emprestado caso a gente consiga gerar de retorno sobre esse dinheiro alguma quantia maior do que o tanto que a gente vai ter que pagar para usar esse dinheiro emprestado. Imagina, você pegou R$100 emprestados, vai ter que pagar 6% de juros ao ano. Então, no final do ano, você vai ter que devolver os R$100 que você pegou emprestado, mais R$6 que você vai pagar de juros sobre aquele dinheiro. Então, só faria sentido a gente pegar esses R$100 emprestados caso a gente consiga rentabilizar esse dinheiro mais do que os 6% ao ano, por exemplo, 10%. Então, a gente teria no final 110, os 100 que a gente pegou mais os 10 que a gente conseguiu rentabilizar, pagaria os 106 e sobraria
4 na nossa mão. Beleza, mas e o ROIC? Qual que é a diferença? Ele é um outro indicador de rentabilidade que considera todo o capital que foi investido na empresa. Então, além da gente considerar o patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios, a gente também vai considerar o dinheiro de terceiros, que vai entrar ali no passivo como empréstimos e financiamentos, seja de curto ou longo prazo. A gente vai considerar todo o dinheiro que foi investido naquela empresa. Para calcular também é muito simples, a gente vai pegar o NOPAT, que em português é o lucro operacional depois dos impostos, e vai dividir pelo capital investido, ou seja, o patrimônio líquido mais os empréstimos e financiamentos. E aí, da mesma forma que o ROIC também mostra a eficiência e a qualidade da empresa em gerar valor para o acionista em relação ao capital investido. E ele tem algumas vantagens e desvantagens que eu vou falar aqui para você agora. Entre as vantagens do ROIC é que, primeiramente, ele não depende da estrutura de capital para a gente analisar. Ao contrário do ROI, o ROIC também considera a alavancagem financeira da empresa, ou seja, ela considera o capital de terceiros que foi usado, que gera uma alavancagem financeira. E é exatamente por isso, já entrando até na segunda vantagem, que ele permite a gente comparar melhor empresas do mesmo setor que tenham estruturas de capitais diferentes. Às vezes, uma empresa que tem uma estrutura de capital menos endividada, ela tem menos dívida, então, consequentemente, o risco dela é menor, ela tende a ter um ROI menor também. Então, normalmente o que se espera é que a empresa saiba usar muito bem esse capital de terceiros e consiga alavancar a sua rentabilidade. Então, na hora que a gente considera o ROIC, a gente consegue ter uma visão geral sobre tudo isso. E por último, a terceira vantagem que eu quero comentar aqui é que muitas vezes um ROIC muito elevado, quando é acima da média do setor, isso pode demonstrar também uma vantagem competitiva daquela empresa, ou seja, ela consegue rentabilizar o dinheiro que foi investido nela melhor do que os seus concorrentes, e isso é muito bom, principalmente no longo prazo. Já pelo lado das desvantagens, a primeira delas é que ele é só mais um indicador isolado. A gente olhar o ROIC separadamente não quer dizer quase nada, então a gente sempre tem que ter em mente que tem que olhar vários indicadores, porque um indicador apenas indica. E outra desvantagem, que é um ponto que você tem que tomar muito cuidado, é que não necessariamente um ROIC muito elevado é 100% positivo. Apesar de uma empresa ter um ROIC muito elevado, como ele representa competência e não geração de caixa, a gente tem que tomar cuidado e ver se a empresa realmente vai ser capaz de gerir muito bem a sua carteira de vendas a prazo, para ela não correr nenhum risco de não conseguir pagar ninguém por não ter recebido aquele dinheiro. Então, presta atenção nisso aqui, que é muito importante. Eu acabei de falar dois dos principais indicadores de rentabilidade para a gente fazer uma análise fundamentalista de uma empresa, mas óbvio, indicadores apenas indicam e não devem ser olhados separadamente. Então, pode ser até um filtro para você começar a procurar algumas empresas, mas nunca deve embasar a sua decisão nesse indicador específico. Sempre considere mais coisas para fazer essa análise. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais em contabilidade, principalmente focada nos investimentos, análise de empresas, eu vou deixar aqui um link aqui embaixo para você dar uma olhadinha. Então é isso, galera. Deixe seu joinha se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Meu nome é Henrique Stuart, esse é HS Investimentos e bora enriquecer. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.